Você já se perguntou por que a França, mesmo depois da colonização, manteve tanta influência dentro da África Ocidental? Não? Vem comigo que eu te conto essa história. A França continuou mantendo domínio colonial sobre os países da África Ocidental através de um pacto, chamado Pacto Colonial Francês, que foi estabelecido pela primeira vez no dia 9 de abril de 1944, mas entrou em vigor no dia 9 de dezembro de 1947. O pacto visava reconhecer a soberania dos países africanos, mas permitia que a França pudesse intervir militarmente caso qualquer desses países fosse ameaçado por um outro país. O único país africano que se opôs a esse pacto foi a Guiné, e essa decisão enfureceu os franceses, que na Guiné eles destruíram tudo que eles fizeram durante o período colonial, como por exemplo queimaram medicamento, queimaram edifícios, levaram lâmpadas, fizeram de tudo para destruir a Guiné. Mas o presidente Sékou Touré manteve firme a sua decisão. E com essa decisão do presidente Sékou Touré, ele saiu na revista Time da edição de 1959, com um slogan que ficou muito famoso no país. A Guiné prefere pobreza na liberdade do que riqueza na escravidão. E essa atitude da França de ir contra a Guiné foi vista também como uma atitude de intimidar os outros países africanos que quisessem seguir a mesma decisão da Guiné. Então, para resumir, o que é o Pacto Colonial Francês? Os países africanos da África Ocidental tinham que ter uma única moeda, que é o franco CFA. 65% das rendas nacionais todos os anos devem ser depositados no Banco da França. 20% do rendimento nacional referido ao passivo financeiro do país deve ser também depositado no Banco francês. Com este efeito, 85% do que os países francófonos ganham de todas as suas fontes, de todos os seus recursos, devem ser mantidos na França. Os 15% que sobram, eles devem estar disponíveis para uso. E ainda, de tudo isso, o dinheiro que está depositado na França, quando os países africanos pedem, a França cobra juros sobre o dinheiro africano. Absurdo. Somente a França tem a primeira opção de compra ou rejeição de qualquer recurso mineral encontrado na África Ocidental. É permitido por lei que somente empresas francesas façam a mineração desses recursos naturais na África Ocidental. Caso as empresas francesas não demonstrem interesse na mineração, qualquer outra empresa de um outro país que demonstre interesse tem que ser contratada através de empresas francesas. E também todos os contratos governamentais devem ser concedidos às empresas francesas. E só para citar um exemplo, isso aconteceu com o ex-presidente Laurent Gbagbo da Costa do Marfim. Ele quis construir uma ponte na capital Abidjan e consultou uma empresa francesa para dar o orçamento. O orçamento era muito acima do mercado e o Laurent Gbagbo não aceitou e procurou uma outra empresa chinesa para construir. E a empresa chinesa deu a metade do orçamento da empresa francesa. Laurent Gbagbo aceitou, mas os chineses disseram que eles não queriam dinheiro, pagamento em dinheiro, mas sim pagamento em graus de cacau. Laurent Gbagbo ficou muito feliz com essa proposta e aceitou. Mas a França se opôs a esse projeto e o projeto da ponte não foi construída. Este é apenas um resumo deste pacto colonial que a França fez há mais de 60 anos com os países africanos. Na verdade, intimidando os países africanos, pois todos os grandes líderes africanos que se revoltaram contra esse pacto, eles foram perseguidos, mortos ou foram depostos. E por isso que a França hoje em dia se encontra preocupada com as questões revolucionárias no continente africano e especificamente na África Ocidental. Como disse uma vez o antigo presidente francês Jacques Chirac, sem a África, a França seria um país do terceiro mundo. E por isso, atualmente, o presidente Macron da França está preocupado por causa da perca de influência da França no continente africano. O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários e não esqueça de você me seguir para estar sempre atualizado do que está acontecendo no continente africano. Mas por último, ouve este comentário do Julius Malema.
There is no France. There is no France without Africa. The day Africa liberates itself from France, France will collapse as a country, because France, it is based on everything African. They don't have anything to offer to themselves. They keep on taking from Africa.